Bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a onda de avistamentos de objetos voadores não identificados nos céus dos Estados Unidos e do Canadá. Mas afinal, o que está acontecendo? A MoveOn cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a MoveOn é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela MoveOn. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, um objeto voador não identificado foi localizado por radares norte-americanos quando sobrevoava o Alasca, com a Força Aérea dos Estados Unidos enviando caças F-22 para avaliar de perto a situação. Diante da falta de comunicações e da impossibilidade de identificar claramente o objeto, os caças receberam permissão para o abate, abrindo fogo e o destruindo quando sobrevoava uma região remota do Alasca. De acordo com as informações disponíveis até o momento, os pilotos descreveram o objeto como tendo um formato cilíndrico, bem diferente do formato típico de um balão, como o de origem chinesa que foi recentemente derrubado também por caças F-22 na costa da Carolina do Norte. E apenas um dia depois, neste sábado, dia 11 de fevereiro, outro objeto voador não identificado foi derrubado, mas desta vez enquanto sobrevoava o Canadá, e também por caças F-22. De acordo com um tweet do primeiro-ministro canadense, o NORAD, um comando conjunto de defesa aeroespacial dos Estados Unidos e Canadá, identificou um objeto sobrevoando uma área remota no norte do Canadá, com caças F-18 canadenses e F-22 dos Estados Unidos sendo enviados para a área. Novamente, como não houve comunicação e como não foi possível identificar o objeto, foi dada a ordem para o abate, com o F-22 disparando o míssil AIM-9X Sidewinder. Antes de falarmos sobre os OVNIs em si, um ponto importante a destacar é o motivo pelo qual o F-22 foi o caça escolhido para todas essas interceptações. Como referi neste vídeo, cujo link você encontra aqui na descrição, o F-22 foi o caça escolhido para interceptar o balão chinês e esses dois OVNIs por um motivo simples. É o único caça dos Estados Unidos capaz de operar com segurança e com 100% das suas capacidades acima dos 65 mil pés, o equivalente a 20 mil metros, mais ou menos o dobro da altitude dos voos comerciais. Caças como F-15 e F-16 têm um teto de voo de 18 mil metros, podendo, eventualmente, e por períodos curtos de tempo, voarem acima desse teto, mas sempre com alguma redução na sua capacidade operacional. O teto de voo do F-35 é ainda menor, de apenas 50 mil pés, ou cerca de 15 mil metros. E foi por isso que a escolha é mais óbvia e, acima de tudo, mais segura, tanto para a aeronave como para o piloto, para abater o balão chinês na costa atlântica no dia 4 de fevereiro, o OVNI sobre o Alasca no dia 10 e sobre o Canadá no dia 11 de fevereiro, era mesmo o F-22. Como eu disse, o míssil empregado em todas essas interceptações foi o AIM-9X Sidewinder, a versão mais moderna e avançada de um míssil que se estreou em 1956. Como acontece em todas as áreas, as primeiras versões do Sidewinder nos anos 50 e 60 costumavam falhar os alvos com alguma frequência, e eram enganados com relativa facilidade por contramedidas como os flares. Mas o AIM-9X, introduzido em 2003, resolveu muitas dessas questões, como por exemplo um computador que é capaz de diferenciar o calor gerado pelos flares do calor gerado pelos motores da aeronave, diminuindo bastante a eficiência desse tipo de contramedida. Não se sabe a versão do AIM-9X que foi usada nas 3 interceptações, mas a mais cara, a Block 2 Plus, sai por quase 400 mil dólares a unidade, ou equivalente a mais de 2 milhões de reais.
somando a hora de voo do F-22, que oscila à volta dos $35 mil, e considerando que foram empregados em cada interceptação pelo menos 2 caças F-22, que permaneceram uma média de 3 horas em voo. Apenas em horas de voo foram gastos de $200 a $250 mil, mais $1.2 milhão correspondentes aos 3 mísseis. Tudo somado, o balão chinês e os 2 OVNIs custaram à Força Aérea dos Estados Unidos o equivalente a quase R$8 milhões. Com relação especificamente aos OVNIs, não há, neste momento, grandes informações, até porque se trata de um assunto secreto. Aquilo que sabemos é que, como referi, um dos OVNIs, o que estava sobre o Alasca, não tinha um formato típico de balão e não tinha um sistema visível de propulsão, com muitas fontes referindo que os objetos interferiram, em algum grau, com os sensores super avançados dos caças F-22. Exatamente que interferência foi essa é algo que provavelmente nunca será tornado público, tendo em vista a natureza altamente sensível da informação. Com relação à nota avançada ontem pelo primeiro-ministro canadense, de que autorizou que caças F-22 dos Estados Unidos abatessem o objeto sobre o Canadá, trata-se de uma medida comum, pois, como referi, os Estados Unidos e o Canadá compartilham um sistema de defesa aérea mútua, o NORAD. O NORAD foi criado em 1958 e o motivo para isso fica bem óbvio quando analisamos o mapa do mundo. Nos tempos da Guerra Fria, em caso de guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, cerca de 80% dos mísseis soviéticos sobrevoariam primeiro o Canadá a caminho dos Estados Unidos. Por isso, o Canadá é, para os Estados Unidos, a primeira linha de defesa contra um ataque nuclear de mísseis partindo da Rússia. Apesar do fim da Guerra Fria, o NORAD mantém-se em plenas funções, com a interceptação do OVNI deste sábado se realizando no âmbito dessa defesa aérea mútua. Sobre os OVNIs em si, como eu disse, não há ainda grandes informações, mas se querem estar atentos a essas e outras notícias, sigam o Twitter e o site do canal. Os links estão aqui na descrição.